Fala pessoal, eu sou o Renato Mello e hoje nós vamos falar um pouquinho do manejo daquele paciente que chega em choque no seu plantão, usando o aparelho de ultrassom para te ajudar, né, a diagnosticar o tipo de choque que nós estamos lidando. Esse paciente, muitas vezes ele chega com um contexto pobre, ou até você tem um contexto, mas você não conseguiu entender muito bem a dinâmica, o funcionamento fisiológico desse paciente. E o aparelho de ultrassom pode te ajudar muito no manejo desse paciente em choque. E a gente usa basicamente o protocolo RUSH, que é uma sigla do inglês, né, Rapid Ultrasound em choque. É simples, né? Porém engloba outros protocolos, né? Ele nada mais é do que um POCUS multi-órgão. Você vai avaliar as imagens, né? A aquisição de imagens básicas de outros protocolos e interrelacionar elas no seu contexto clínico para tentar te ajudar no diagnóstico do tipo de choque que esse paciente tem. E caso você não dê um diagnóstico, até porque nós como emergencistas não conseguimos muitas vezes dar um diagnóstico de cara, ou às vezes nem é nosso objetivo, dependendo da avaliação, dar um diagnóstico, mas excluir aqueles de potencial gravidade é extremamente importante. Às vezes, durante, né, a execução desse protocolo RUSH, você meio que tropeça no diagnóstico ali. Você vai fazer aquisição de imagens e acha um diagnóstico fechado. Mas muitas vezes não. Muitas vezes você não consegue fechar, mas você consegue delimitar qual tipo de choque esse paciente tem e ele te ajuda muito na ressuscitação desse paciente. O que eu vou priorizar? Eu vou priorizar droga vasoativa, vou priorizar bolos de volume, ele precisa de inotrópico. A gente vai usar o protocolo RUSH para te auxiliar, né, ter mais acurácia nesse paciente chocado e que você não conseguiu determinar ainda muito bem o tipo de choque dele, ou até você determinou, mas você pode continuar utilizando esse protocolo no manejo durante a ressuscitação. O protocolo RUSH, ele é composto ali, né, por componente do Blue, do protocolo Blue, né, que é aquela avaliação do paciente, a avaliação pulmonar de um paciente em insuficiência respiratória. Ele é muito semelhante, então eu vou avaliar os pulmões, né, desse paciente, das janelas do FOCUS, né, que é o Focus Cardiac Ultrasound, que é aquele protocolo que avalia o coração desse paciente. Eu vou tentar responder perguntas precisas de acordo com as imagens da dinâmica do funcionamento desse coração do paciente, né? E dentro dele também eu tenho janelas do AFAST, né, pra gente avaliar a presença ou não de líquido livre. E englobando nele, a gente também vai dar uma avaliada, muitas vezes dependendo, né, o contexto, mas faz parte desse protocolo a avaliação da aorta e vasos. Então, a gente vai pegar tudo isso e juntar e subdividir, basicamente comparando o corpo como um circuito fechado, como um circuito hidráulico fechado. Que nós somos, na verdade, né? Nada mais do que o sangue circulando em um circuito fechado. E aí a gente divide, basicamente, esse funcionamento, essa fisiologia desse circuito hidráulico em bomba, os encanamentos ou os canos, caso eles tenham vazamentos, caso eles estão extravasando, ou caso eles estejam obstruídos, né? E o tanque, avaliar se esse tanque está cheio para poder ver se você tem uma noção, uma estimativa de volemia, né? Nem tudo é tão simples, às vezes existem algumas armadilhas, mas se você conseguir usar tudo isso a seu favor, não apenas uma imagem isolada, e conseguir interrelacionar essas avaliações em conjunto no POCUS multi-órgão, já tem estudos mostrando que você aumenta muito uma razão de verossimilhança extremamente importante no diagnóstico do tipo de choque que esse paciente tem, de maneira exponencial, se for pensar, quando você fala de choque obstrutivo, quando você tem, por exemplo, um pneumotórax ou um tamponamento cardíaco, ou até mesmo TEP, né, que são choques obstrutivos, você consegue, aumenta muito a razão de verossimilhança para você dar diagnóstico do tipo de choque que esse paciente tem. Quando a gente fala de bomba, nada mais é do que aquilo que eu falei do focus, do coração. E assim, quando a gente faz ultrassom cardíaco, eu não vou chegar lá e tentar fazer um ecocardiograma formal. Isso daí já temos o ecocardiografista profissional para isso. O Focus, o RUSH, o POCUS de maneira geral, né? Você usar o ultrassom à beira-leito, não tem o objetivo de usar o ultrassom para me dar diagnósticos e laudos de imagem, né? Não é meu objetivo. Eu sou um emergencista, ou você que está no seu plantão, o médico que está atendendo o paciente, não necessariamente vai dar um laudo de uma imagem. Na verdade, você não deve dar um laudo de uma imagem. Você vai procurar responder questões. E quando a gente fala do funcionamento da bomba, é saber se o problema está ali.
se eu tenho um coração que está hipocinético, eu tenho medidas, né, qualitativas e quantitativas para isso, mas de você pegando prática, só de você olhar o coração ali, o jeitão, né, o eyeballing que a gente fala, já te ajuda muito a olhar se esse coração é um problema, né? A relação entre as câmaras direitas e esquerdas me ajuda muito, né? Muitas vezes posso confundir um corpo pulmonar agudo com um corpo pulmonar crônico numa relação de um VD e um átrio aumentados, né? Mas pode me ajudar a entender a mecânica desse choque, se eu correlacionar com os outros achados e com o contexto desse paciente ter chegado. Avaliar se existe algum fator da saída, da via de saída, né? Por exemplo, uma dilatação da aorta, né? Uma desproporção do tamanho da aorta perto do basal. Se esse paciente tem um risco de ser uma dissecção de aorta, muitas vezes eu consigo ver também nessas janelas cardíacas ali na aorta ascendente, a aorta torácica descendente, posterior ali no coração. E eu vou tentar pelo menos 2 janelas. Nem todo paciente é fácil de conseguir uma janela cardíaca adequada. Eu vou tentar pelo menos 2 janelas cardíacas para tentar me dar uma noção legal de como está esse coração. Nunca tirar uma conclusão precipitada em apenas uma. E a gente tem 4 principais. A gente tem a janela da apical de 4 câmaras, que eu vou ver o coração como se eu estivesse individualizando ele no eixo coronal a partir do ápice. Eu vou ver as janelas paraesternais do eixo longo e o eixo curto, como se esse coração estivesse no eixo axial e no eixo longitudinal ou sagital do coração. Então a gente tem posicionamentos para isso. E vou avaliar o subcostal, que é a melhor janela para que eu consiga ver derrames pericárdicos, inclusive pequenos, né, mínimos, mas é a melhor janela para eu achar derrames pericárdicos. E nessa janela subcostal, eu já consigo de cara, a partir do momento que eu já terminei de avaliar a minha bomba, eu já posso começar a partir para o tanque e já dar aquela olhadinha na veia cava, que muitos que já usam POCUS há muito tempo acham extremamente controversos, mas que ela tem uma fundamental importância nos seus extremos, principalmente se eu correlacionar ao contexto. Em um paciente chocado, hipotenso, mal perfundido e uma cava extremamente túrgida, isso me corrobora a favor de um choque obstrutivo, uma vez que eu tenho, por exemplo, já avaliado a bomba, ou eu vou avaliar a bomba posteriormente para poder ter essa noção, né? E eu vou interrelacionando os conhecimentos entre o POCUS multi-órgão ali. Uma cava que está colapsando muito, está quase fechadinha, ou ela está colapsando normalmente e o seu diâmetro está menor do que 50%, essa colapsibilidade está menor do que 50%, o diâmetro inferior a 2 centímetros, e o paciente está em choque, possivelmente, praticamente, não diria impossível, mas é muito complicado esse paciente ter um choque isoladamente obstrutivo. Eu vou pensar mais num choque ou hipovolêmico ou distributivo. E muitas vezes pode ter um misto ali, talvez um cardiogênico no meio, mas por isso que eu falei, jamais individualizar apenas uma janela, apenas um achado no manejo do choque. Outra avaliação importante do tanque são os pulmões, né? A gente vai avaliar se esses pulmões estão congestos, se tem derrame pleural, se esse pulmão está limpo, paciente com choque, dispneia, pulmão limpo, opa, parece que não é o parênquima pulmonar o problema, né? Será que tem outra causa fazendo ele estar chocado? Ou um paciente em choque, cheio de derrame pleural dos 2 lados, aquelas linhas B que estão se distribuindo simetricamente nos 2 campos pulmonares. Será que esse paciente não está hipervolêmico? Pô, um paciente chocado, hipervolêmico, como que está essa bomba? Eu volto lá e vejo o coração. Será que esse paciente tem um choque cardiogênico com hipervolemia? Ou ele está chocado e hipovolêmico, né? Linha A no pulmão inteiro, não tem nada que chama atenção. Ou até tropeço numa consolidação em uma das bases ali do pulmão. Eu tô avaliando o coração ali, eu tô avaliando o pulmão ali, de repente eu vejo que tem uma consolidação. E esse paciente está chocado, dependendo do contexto que eu já tenho ali, eu já posso inferir que seja um choque distributivo, um choque séptico, né? Já tropecei no diagnóstico, como eu disse no começo. Então o pulmão é um grande componente, juntamente com a veia cava, e o espaço, a gente coloca o espaço de Morrison, as janelas abdominais, para avaliar a presença ou não de líquido livre, que dependendo do contexto pode me inferir um paciente hipervolêmico com ascite ou extravasado, ou até mesmo um paciente que pode ter um sangramento intraabdominal, e me ajuda, né, no tanque, avaliando se houve, por exemplo, extravasamento de algum cano. E quando a gente fala os canos, né, a gente vai avaliar basicamente o que eu consegui da aorta, né, para avaliar justamente aquilo que eu falei dos vasos, né, da saída que a gente falou da aorta torácica, aorta descendente intratorácica, ascendente, e tentar avaliar a aorta abdominal, se o seu calibre está normal, ou muitas vezes eu consigo até ver a presença de um flap de dissecção e líquido livre em volta da aorta. Eu vejo o calibre dela muito aumentado, e correlacionando com as outras janelas eu posso dizer que esse paciente pode ter um choque hipovolêmico por uma dissecção ou até uma ruptura de um aneurisma de aorta. Se eu correlacionar isso, por exemplo, num paciente que tem um derrame pericárdico, esse paciente pode ter dissecado lá em cima, né, e inclusive está tamponando por essa dissecção. Então a gente vai correlacionando
os achados do POCUS multi-órgão para poder individualizar melhor o manejo do paciente em choque. E outro componente dos canos é avaliar as veias, né? Um paciente que tem uma desproporção de câmaras, né? Com aumento de câmaras direitas, tá com a cava túrgida, não tem colapsibilidade na cava, tá em choque. E eu achei um trombo, ou na poplítea ali, né, na veia poplítea, ou na femoral, ou elas não estão compressíveis naquele primeiro momento, eu estou fazendo a manobra de compressão do probe, e elas não estão comprimindo, e isso me fala muito a favor de uma embolia pulmonar. Então é um choque obstrutivo. Parece tudo muito vago, muito difícil, né? Quando a gente fala num áudio o manejo do paciente em choque com ultrassom. Mas se vocês usarem esses raciocínios que eu estou colocando para vocês agora no manejo desse paciente, correlacionando os achados com o quadro clínico, pegando prática, estudando, né? Acho que nada na medicina se conquista sem estudos. E conseguindo ter um bom senso de usar o raciocínio clínico e a experiência que você tem e incorporar isso na sua avaliação, eu tenho certeza que você vai melhorar muito o atendimento que você dá para o seu paciente. Existem diversos conteúdos online para avaliar essas janelas, ensinando como colocar isso, para não ficar muito vago esse conhecimento, ou tudo isso que a gente está falando aqui no áudio. Existe o POCUS 101 ou o POCUS 101 online. Existe o POCUS Atlas, uma grande biblioteca de imagens de graça. Tudo isso que eu estou falando são FOA-Med, são Free Open Access Medical Education, são fontes gratuitas que você pode estudar. Existem diversos cursos que você pode fazer aí, né? No Brasil já temos diversos grupos que fazem cursos também da parte de POCUS, né? Que você pode aprimorar na prática isso daí. E diversos conteúdos online gratuitos também. E tem a nossa paginazinha que tem algumas coisas ali que talvez você goste, né? Que é o POCUS Jedi lá no Instagram, que fala algumas dessas janelas, explica as evidências sobre isso, também de maneira gratuita. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí. Talvez ficou um pouco vago, mas estamos à disposição aí futuramente para tirar dúvidas caso aconteça alguma coisa. Eu e a galera aqui do grupo, tem vários emergencistas muito bons aqui que eu tenho certeza que pode conseguir, inclusive, adicionar alguma coisa que faltou falar. Falou?